conectados dos 8º anos, beleza? Nós aqui, tá? A gente vai falar de ciência, um assunto que a gente já falou, tá? Acho que teve um dos 8º aí que eu não dei essa aula e a gente aproveita para dar essa aula aí também, certo? Então nós temos aqui, ó, os tópicos que a gente vai falar sobre digestão, que a gente vai falar sobre o que é digestão, por que temos que comer, que tipos de digestão, né? Os tipos de digestão, a gente vai falar os tipos de digestão, o caminho que o alimento faz aí no tubo digestório, né? As glândulas que auxiliam na digestão, não faz parte do sistema digestório, a comida não passa por elas, mas elas auxiliam, tá? Falar sobre a digestão química e falar sobre o alimento ao longo do tubo, tá? Então, primeira pergunta, o que é digestão? E nesse caso, a digestão, ela pega os alimentos que são grandes, transforma em alimentos, transforma em substâncias pequenas. Então, qual é a função, né? O que é digestão? É pegar os alimentos que são macromoléculas e transformar esses alimentos em micromoléculas para que possa ser absorvido pelo corpo, tá? Então, aqui está dizendo, digestão é a transformação dos alimentos em substâncias menores e mais simples para que possam ser absorvidas pelo corpo, tá? Então, por que temos que comer? Nosso corpo, ele funciona como um carro, do mesmo jeito de um carro. Se não tiver combustível, amigo, não funciona não. E além do combustível, tem que ter também o comburente para que possa funcionar. Então, entenda o seguinte, combustível é algo que vai alimentar a combustão. O comburente é aquilo que vai fazer com que a reação química aconteça, tá? Então, a gente tem aqui, ó, combustível do carro, tá aqui, combustível inserido aqui no carro, combustível. O comburente é o O2, tá? O oxigênio, que vai fazer com que esse combustível aqui, através da reação química, exploda, pegue fogo, solte energia, libere energia aí. E aí a gente tem da mesma forma, o oxigênio que a gente respira, mais o alimento que a gente come, vai liberar energia. Ou seja, sem nosso combustível, que é o alimento, e o comburente, que é o oxigênio, nosso corpo não tem energia para funcionar. Depois eu vou falar direitinho sobre essa questão de combustível, comburente e combustão. Isso já é outra aula já. Glicose mais oxigênio. Então a gente tem assim, gás carbônico mais água e energia. O que eu estou falando aqui? Eu estou falando o seguinte, se eu juntar glicose e oxigênio, no nosso caso, tá? No nosso caso, eu juntei glicose e oxigênio lá no nosso corpo. Glicose, eu obtenho a glicose a partir de quê? A partir da digestão. Oxigênio eu obtenho a partir de quê? A partir da respiração, tá? Aí isso vai gerar, quando eu junto glicose mais oxigênio, isso vai me dar um resultado. Isso vai gerar o quê? Isso vai gerar gás carbônico mais água, que vai ser liberado para o meio externo, tá? Através da minha respiração, certo? E isso aqui também, glicose mais oxigênio, também resulta, tá, em energia. Essa energia ela vai ser usada para as atividades, ou ela pode ser armazenada, tá, aí através dos tecidos adiposos. São dois tipos de digestão, tá? Já quero adiantar aqui para vocês. Uma que é a mecânica, ela pode ser chamada de mecânica ou física, que compreende as ações de trituração, redução dos alimentos em partículas menores, né, facilitando a ação dos sucos digestivos, no caso aí da mastigação, tá? A deglutição e movimentos peristálticos, tá? No momento que você está mastigando a comida, os dentes estão triturando o alimento. A deglutição, que é quando você passa a língua e você vai engolindo, também está ajudando nessa parte. E quando no tubo, até chegar no estômago, esse alimento vai como se fosse sendo empurrado até chegar ao estômago. Esses movimentos peristálticos são tão massa, são tão eficientes, que se você tomar água, você comer alguma comida e engolir essa comida plantando bananeira, você está de cabeça para baixo plantando bananeira, esses movimentos peristálticos vão fazer com que esse alimento chegue até o estômago, tá? E tem a digestão química, que é a segunda. A primeira é a mecânica ou física e a segunda é a química, que aí no caso compreende as reações químicas nas quais os alimentos são decompostos em moléculas mais simples, né? E quem realiza isso aí são as enzimas catalisadoras, tá? As enzimas que vão fazer esse processo de digestão.
ser acelerado para que não haja muito calor, né? O seu corpo não esquente muito e aí você entre aí em um nível que o seu corpo esquenta tanto, já que ele não pode esquentar, né? As enzimas aceleram esse processo para que não haja esse aumento de temperatura do seu corpo, tá bom? Caminho do alimento no tubo digestório. Então vamos lá. Esse caminho é pela boca, tá? Começa pela boca, através da língua, dentes e saliva, tá? As salivas vão agir aí na digestão. Depois passa aqui pela faringe, tá? Aqui a faringe, logo após, bem atrás aqui na boca, tá? Depois da faringe vai para o esôfago, e aqui esse tubo aqui é o esôfago, certo? Depois chega no estômago, do estômago aí fígado e pâncreas vão soltar os sucos aí, a bile, né? E o suco pancreático para que possa fazer a digestão, aí também ajudar na digestão, tá? Depois isso vai para o intestino delgado, depois do intestino delgado vai para o intestino grosso, aí finalizando no reto e ânus, que também são órgãos que fazem parte da digestão. Então essa direção é de cima para baixo, tá certo? Vamos começar pela boca. Na boca a gente tem partes lá da língua, tá? E isso aí é uma parte boa, interessante para a gente ver, porque eu não falei para vocês disso ainda. Na língua tem as partes que fazem com que a gente sinta os gostos diferentes, né? Salgado, azedo, doce, né? Amargo. Então tá aí essas partes da boca. Aqui a gente tem essa figura aqui, tá? Que está falando sobre essa parte de cima da boca, da palete. Tem os tônsilos, né? A úvula e Tunger, né? Acho que aqui deve estar em inglês essa imagem aqui. Deixa eu ver se tem algo melhor aqui. Então a gente tem a língua, a função da língua, né? A função da língua é sentir o sabor dos alimentos e envolver os alimentos na saliva, misturar os alimentos na saliva, além de sentir o sabor. A úvula, né? A função da úvula é auxiliar na deglutição, né? E auxiliar na fonação. A úvula é aquele negocinho que fica pendurado quando a gente abre a boca, que ele fica subindo, né? Então, ele auxilia na fonação e auxilia na deglutição. Então, tem aqui a saliva produzida pelas glândulas salivares, tá? Essas glândulas ficam bem aí abaixo da língua, elas ficam aí escondidas aí, produzem as glândulas salivares. A função é molhar e amolecer os alimentos, tá? E digerir o amido pela enzima chamada ptialina, tá certo? Então a saliva tem essa função de fazer o bolo alimentar. Então tem aqui uma musiquinha aqui que faz: menina, tua boca tem ptialina, já no estômago tem pepsina, para a proteína degradar. Então isso é uma paródia da música Menina, de Netinho da Bahia. Se vocês quiserem escutar como é que é essa música e depois tentar cantar essa partinha para aprender aí com relação às enzimas, tá? Então nós temos aqui o seguinte: em dois corpos transparentes, acrescente, isso é uma parte prática, tá? Cadê? Essa parte prática, depois eu vou parar com vocês para a gente realizar essa parte prática aqui, para a gente também responder essas questões, tá bom? Então nós temos os dentes, aqui nós temos os dentes, a função dos dentes é triturar, amassar, furar e rasgar os alimentos, transformando-os em partículas menores. Adultos possuem 32 dentes, criança tem 22 dentes, se os últimos molares nasceram já, né? São chamados de inqueiro, tá? Então vamos lá. Dentes incisivos, nós temos 4, tá? A função dele é cortar. Os caninos são 2, a função dele é rasgar e furar. Premolares, amassar e triturar, e os molares é de amassar e triturar também, tá? Essa é a função dos nossos dentes. Os dentes tem partes específicas, tá? Cada parte desse dente aqui, deixa eu voltar. Essas partezinhas aqui são, né, a parte de cima, a parte da polpa, a parte de terminais nervosos, tá? A raiz do dente, né? Eles são ligados aqui, são alimentados por sangue também, tá bom?
Então são as partes do dente. Tinha um vídeo aqui pra gente ver, só que não sei se a gente consegue acessar esses links, eu acho que não consegue acessar não, tá bom? Mas você pode ver aí um videozinho falando sobre as partes do dente, que o esquema 1, que é a questão do esmalte, né? A dentina, a polpa, a gengiva, camento, ossos alveolar, né? Que possui alvéolos, possui o sangue passa por eles. Aí tem os vasos sanguíneos e nervos, a coroa e a raiz do dente. Pronto, esse aqui vai ficar numa segunda aula também para a gente fazer, tá? Vamos lá, faringe fica aí logo atrás, aí na boca, né? A faringe, ela tem características, ela faz parte dos aparelhos digestório e respiratório, faz parte dos dois, de 12 a 13 centímetros de comprimento, tá? A função, através da epiglote, evita que o alimento passe para as vias respiratórias, não deixa o alimento descer para o pulmão e sim para o estômago, e quando a gente respira, essa válvula abre e esse ar não vai para o estômago e vai para o pulmão, tá bom? Aí a gente tem o esôfago aqui, essa parte está marcada aqui de vermelho, o esôfago. É um tubo longo, né, e fino, delgado, fino, cerca de 25 centímetros, funciona através de movimentos peristálticos, que são movimentos musculares involuntários, tá bom? A função é levar o alimento triturado até o estômago. E professor, você pode mostrar esse movimento com uma meia fina. Então vocês podem ver aí uma questão de uma meia fina, né, e uma bolinha de isopor. Você coloca dentro da meia e a gente vai apertando com a mão essa bolinha e ela vai passando para baixo da meia, vai entrando na meia, tá bom? É uma meia, aquela meia de jogador, né? Se comermos de cabeça para baixo, foi o que eu falei, o alimento ele vai para o estômago ou para a cabeça. O que vocês acham aí? A comida vai para o estômago ou vai para a cabeça? E tem a parte do estômago aqui, tem forma de bolsa ou saco, tem capacidade de armazenar cerca de 2 litros, tá? Revestido por uma mucosa protetora, tem uma abertura superior chamada de cárdia e uma inferior chamada de piloro, tá? São as válvulas aí que são controladas através da comida tá descendo, essa válvula abre para ficar dentro do estômago, depois ela fecha. Funções: produzir o suco gástrico, tá? No estômago. Água, ácido clorídrico, mata os micro-organismos. Enzimas digestivas, principal, que é pepsina, que digere proteínas. Isso aqui também a gente vai ter a outra aula para fazer isso aqui. Intestino delgado, as características devido a 3 partes, né, dividido em 3 partes aí, o duodeno, jejunum e o íleo. Tem cerca de 6 metros de comprimento e 3 centímetros de diâmetro. Apresenta velocidade e microvelocidade, tá? É como se tivesse pelinhos dentro dele aí. Então a função: produzir o suco entérico, a absorção de nutrientes, cerca de 90% da absorção dos nutrientes ocorre no intestino delgado. Os outros 10% ocorrem no estômago e no intestino grosso. Intestino grosso, característica: dividido em 4 partes principais, tá? A gente tem essa primeira parte chamada de seco, ou secum, né? A segunda parte chamada de cólon, ascende aí transverso, descendente e sigmoide, reto e ânus. Aí tem o terceiro, essa parte 3 aqui, a parte 4, tá? E tem o reto, ok? O número 1 é o colo ascendente, o número 2, colo transverso, o número 3, colo descendente e o número 4, colo sigmoide, tá bom? Então, estamos aqui, a função é absorver água, tem absorção de água e formação de fezes, tá bom? Quanto mais tempo demora para liberar as fezes, mais ela endurece. Por quê? Você sabe me explicar por quê? Que quanto mais as fezes demoram aqui, mais ela sai seca, dura, né? Você sabe por quê? Você sabe me responder isso aí? Então responda aí para você mesmo. Auxiliando na digestão são glândulas anexas. A gente tem as glândulas salivares, ajudam na digestão.
tá? Tem o pâncreas, a função é produzir o suco pancreático e insulina, tá bom? Tem o fígado a função do fígado, a produção, a função é produzir a bile, né, que é uma substância aí esmucificadora de gordura, que ingere gordura. Essa bile, ela é guardada numa vesícula chamada vesícula biliar, tá? Guarda a bile, a vesícula biliar. E a gente tem aqui um experimento, essa aula a gente vai fazer depois, tá bom? Bom, pessoal, essa primeira aula eu vou parar aqui e depois eu vou seguir com a aula com digestão química, alimento ao longo do tubo, certo? A gente vai ver também uma revisão de tudo, referências bibliográficas. Cadê? Melhor a gente ver logo isso aqui. Pronto, vamos terminar. Fica tudo num vídeo só, deixa para fazer as atividades no outro. Então a gente tem aqui a digestão química, tá? Lá na boca começa com a glândula salivar. As glândulas vão triturar e vão começar a fazer a digestão do amido, tá? Depois vem para o estômago através da digestão do suco gástrico. Aí o fígado que produz bile, tá? Tem o pâncreas que produz o suco pancreático. Depois tem o suco entérico, que fica ali, começa no intestino delgado, tá? Então a gente tem aqui embaixo. Preste atenção no seguinte, já aqui na glândula salivar a gente consegue fazer a digestão aqui, tá? De sacarose, lactose, maltose, através da sacarase, lactase e maltase, glicose e frutose, glicose e frutose, glicose e galactose, tá? Então entenda aqui o seguinte, isso aqui são açúcares, tá? Sacarose, lactose e maltose são açúcares. Esses açúcares, cada um deles tem uma substância que digere ele. Então a gente, para a sacarose, deixa eu pegar aqui. Eu quero minha marca-texto. No caso aqui, para a sacarose, ela tem a sacarase, que quebra a sacarose. Para quebrar a lactose, a gente tem a lactase. Para quebrar a maltose, a gente tem a maltase, tá bom? Então, onde é que se encontra a sacarose? Quando se quebra a sacarose, o que produz? Produz glicose e frutose. Quando quebra a lactose, produz glicose e frutose. E quando quebra a maltase, a gente produz aí a glicose e a galactose, ok? Então a gente vem aqui, ó, o amido, tá? Ele é digerido pela pitialina, que forma maltose, certo? Tem aqui proteínas, a tripsina e a quimiotripsina libera pepsídeos, tá? Proteínas, pepsinas, peptídeos, amido, amilase, maltose, tá? Gorduras, lipase, glicerol e ácido gráfico, gordura, lipase, glicerol e ácido gráfico, tá bom? Então a ideia aqui é que a substância, tá? Uma determinada substância, ela é quebrada, a gente chama isso aqui de, a pepsina seria um agente acelerador aí da quebra, tá? Que a gente falou lá no slide passado, e aí vai quebrar a proteína e transformar ele em peptídeos, tá bom? Então entenda aí o esquema. Vou mostrar aqui, por exemplo, nós temos o amido. O amido, ele é quebrado pela pitialina, tá? E esse amido é transformado agora em maltose. Entendeu? Então vamos lá, gordura. As gorduras, elas são quebradas por uma proteína chamada lipase, aliás, por um agente catalisador chamado de lipase. Essa gordura, depois que ela for quebrada pela lipase, vai produzir aí glicerol, ácido gráfico, tá? Aqui.
O amido, aqui de novo, nesse caso aqui, ele pode ser também quebrado pela amilase, tá? E também vai produzir maltose. Então, proteína, as proteínas, elas são quebradas por tripsina e quimiotripsina, e essa proteína, quando ela é quebrada, ela vai produzir aí os peptídeos, tá? Mesma coisa aqui. Gordura, quem quebra a gordura? Lipase, vai formar o que agora? Glicerol e ácido graxo, tá? Então, tudo isso, essa parte aí, uma parte mais demorada, mas são as enzimas catalisadoras aí que quebram as substâncias, né? Proteína, amido, gordura, tá? E o que resulta depois dessa quebra? Nessa partezinha aqui, eu peço para que vocês voltem várias vezes, assistam esse pedaço aqui várias vezes, para que você comece a entender, tá? É uma questão de prática. O alimento ao longo do tubo, à medida que o alimento vai passando pelo sistema digestório e sendo digerido, ele recebe as nomenclaturas a seguir. Então, o alimento mais saliva é chamado de bolo alimentar. Bolo alimentar mais suco gástrico é chamado de quimo. Quimo mais suco pancreático mais suco entérico, mais bile, né? É chamado de quilo. E aí, para a gente revisar aqui bem rapidinho, é a hora do filme. O vídeo a seguir mostra todas as etapas da digestão e ainda algumas curiosidades. O que você não... o que são e como são chamados os barulhinhos que saem na nossa barriga, como ocorre o vômito, por exemplo. Eu não sei se eu consigo, acho que eu não consigo clicar aqui não. Eu consigo clicar aqui, menino? Não consigo não, deixa eu pegar meu mouse aqui. Cadê meu mouse? Eu quero meu mouse. Não estou conseguindo clicar. Acho que eu... não consigo clicar aqui não. Vocês podem copiar isso aqui, ó, digitar isso aqui no YouTube, tá? Eu vou ver se eu consigo assistir esse vídeo aqui e eu deixo na descrição do vídeo para vocês, tá bom? Atividade referente a isso eu vou passar num segundo momento para vocês, mas por hoje é só, beleza? Eu espero que vocês tenham revisado aí, para quem já assistiu essa minha aula. Para quem não assistiu essa minha aula ainda, assistam, tá? Para que vocês fiquem aí por dentro de tudo e não perca nada nesses dias que a gente está em casa aí, tá bom? Então, a gente termina a aula por aqui e até mais, tá bom? Não esqueça, se você não é inscrito ainda, não esqueça de se inscrever no canal para chegar a notificação para você. Você olha se é da sua sala, do 8º ano, né? E faz a atividade. Se não for, não precisa assistir. Se for, você assiste aí, beleza?